Olá, seja muito bem-vindo ao dia 80 de 365 lendo a Bíblia. Estamos no livro de Juízes e para hoje é o capítulo 8 e 9. Gente, eu não sei você, como está sendo a sua leitura de Juízes, mas toda vez que eu leio Juízes, eu penso no nosso tempo atual. Eu moro em São Paulo, então fala que a cidade é muito violenta, que as pessoas são muito violentas. Mas quando eu leio Juízes, eu penso assim, não precisa de tecnologia, não precisa de internet para ser violento. Porque o povo violento, meu Deus do céu, vai lendo o que esse povo fazia, as atrocidades que eles cometiam. Senhor misericórdia. Senhor misericórdia. No capítulo 8 e 9, continua falando sobre Gideão. Então, Gideão, como você viu, o Senhor levantou Gideão para livrar Israel da opressão dos inimigos. No capítulo 8, tem a derrota final dos midianitas. E Gideão é que faz tudo isso, Ele que começou achando que ele não era nada e Deus fala assim, eu vou com você, ele pede um sinal para Deus, Deus concede o que ele pediu. Então, na segurança de que Deus estava com ele, ele foi à frente. Ele foi lá e fez o que deveria fazer. Então, no capítulo 8, no final, no verso 29, nós lemos: Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e ficou morando em sua casa. Gideão teve 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. Ai, Gideão, mas imagina o que é você ter 70 filhos? Será que ele repetiu os nomes? Eu acho que ele não chamava mais nem pelo nome, ele chamava pelo número. Ou número 2, ou número 3, por código. Gente, era muito filho. Meu avô teve, eu acho que 12 filhos. Ele começou a repetir os nomes, porque acabou a criatividade dele. Mas enfim, continuando. A sua concubina, que morava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e lhe deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice e foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai, em Ofra, cidade da família de Abiezer. Depois que Gideão morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir com os balaíns e puseram Baal Berite por Deus. Olha que absurdo. É isso que eu falo, gente. Não dependa de um líder para você servir a Deus. Então, tem muitas pessoas que se desviam porque elas ficam vinculadas com líder, Então, tem muito desigrejado porque ele se decepcionou com o líder, com o pastor, e não porque ele tinha comunhão com Deus. Porque assim, de novo, a igreja de Jesus é maravilhosa, mas tem muito falso profeta por aí, tem muita gente ruim que usa a placa de igreja para cometer suas atrocidades. Mas isso não justifica você se prostrar diante de outros deuses, você negar a existência de Deus na sua vida. E esse povo fez isso de novo. Verso 34. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os havia livrado do poder de todos seus inimigos ao redor. Também não usaram de bondade com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem o que ele tinha feito a Israel. Então, aqui, no final do capítulo 8, é narrado a morte de Gideão e a rebeldia do povo. Só que vamos agora ver a rebeldia do filho de Gideão, e é por isso que eu falo que não precisa de internet para você ser maldoso. Tudo bem que hoje a maldade se alastrou, que o mal, ele não se reinventa, porque o mal é mal. O mal não cria nada, o mal só destrói. Então, existem novas formas de fazer maldade, mas a maldade continua a mesma, entendeu? A pessoa continua sendo má, a maldade continua sendo gigante, mas a forma é diferente, Tá aí os golpes de internet e tal, mas assim, a manipulação sempre existiu, a mentira sempre existiu, a morte sempre existiu, porque não tem como o mal criar nada, porque o mal só destrói.
Então, tudo que o mal pode destruir, todas as estratégias de destruição, o mal domina. É isso que eu quero dizer. Capítulo 9, verso 1. Abimeleque, filho de Jerubaal, ou seja, filho de Gideão. Lembra que Gideão teve um filho com a concubina, chamado Abimeleque? É dele mesmo que eu estou falando. Foi a Siquém, aos parentes de sua mãe, e falou com eles, e com toda a geração da casa de seu avô materno, dizendo: peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para vocês? Que 70 homens, todos os filhos, ou seja, né? Lembra que Gideão teve 70 filhos, é dele que ele está falando. 70 homens, todos os filhos de Jerubaal dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um. Lembrem-se também de que eu sou osso e carne de vocês. Ou seja, é um manipulador. Abimeleque, o manipulador. Verso 3. Então os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Então pensa, os seguidores de Abimeleque foram contratados. Que nem hoje o povo que compra like no Instagram, é praticamente isso, né? Tipo, eu pago para você me seguir e dizer que eu sou ótimo. Então ele foi lá e contratou esses homens levianos e atrevidos. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Gente, imagina essa chacina. Ele matou sobre uma pedra. Meu Deus do céu, o que é isso? Ninguém impediu? Eu leio a Bíblia fazendo esses comentários, tá? Eu fico pensando, né? Porém, Jotão, o filho mais moço de Jerubaal, escapou, porque se havia escondido. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém, toda Bet-Milo, foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Então foi assim que Abimeleque matou. Tem noção quanto sangue escorreu por suas mãos? Só que o povo começou a ser oprimido, né? Porque agora era Abimeleque que estava fazendo o povo pecar, né? No verso 22 nós lemos: Abimeleque havia dominado sobre Israel durante 3 anos, quando Deus suscitou um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, que foram desleais com Abimeleque. Logo, gente, olha, o mal só produz mal. É isso que você precisa entender. Não existe mentirinha branca. Ai, uma mentirinha branca. Ai, não vai... Primeiro, que chamam, né? De, ai, mentirinha branca quer dizer assim, nada a ver, é uma mentirinha à toa, é só falar que eu não tô. Ai, é para dar um jeito, porque se eu falar a verdade, dá confusão. Deixa eu te falar, o que dá confusão é a mentira. Então, todo mal, tudo que você... Se começou praticando mal, vai dar ruim no fim da história. É que nem o cara que começa a ter uma amante, alguns que de fato largam a esposa para ficar com a amante, é desgraça. É só a conta de passar um tempo, arranjar outra amante para largar essa amante que agora é esposa, e assim vai. Não tem um caso, assim, eu, Fátima, tá? Talvez você conheça. Mas eu, Fátima, não conheço um caso de sucesso de um cara que traiu a esposa, ficou com a amante e foram felizes para sempre. Eu não conheço. Se você conhecer, você me fala. Mas sempre dá em desgraça, sempre dá uma coisa ruim. Porque assim, o que começa errado, termina errado, ponto. Começou com maldade, começou aqui, né? Abimeleque começa o reinado dele derramando sangue, e o sangue dos seus parentes. Então, o que começou a acontecer depois de 3 anos? Teve aversão das pessoas que ele liderava com ele. Isto aconteceu para que fosse vingada, 24. Isto aconteceu para que fosse vingada a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal e para que fossem castigados tanto Abimeleque, que era irmão deles,
e os havia matado como cidadãos de Siquém, que construíram para que ele matasse os seus próprios irmãos, ou que contribuíram, né, contribuíram para que ele matasse os próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram sobre os altos dos montes homens de emboscada contra Abimeleque, e eles assaltavam todos que passavam pelo caminho perto deles. E Abimeleque foi informado disso. Então, assim, o que começou como assim, nossa, né? Abimeleque começa perguntando: o que vocês preferem, um homem ou 70, né? E ele foi ali capcioso e tal, e a galera falou: não, um homem só. E ali ele contratou um povo para seguir ele e matou os seus irmãos. Tem como dar bom? Não tem. Porque se você leu a Bíblia até aqui, você sabe que Deus detesta derramamento de sangue. Principalmente quando você mata parente. E então, assim, você precisa entender a ação do inimigo, tá? Quando você está se prostrando diante de outros deuses, você está se prostrando diante do capeta, do demônio, do diabo, de Lúcifer, de Satanás, do coisa ruim, do encardido, sei lá que nome você dá para ele, ok? Então, se você não está se prostrando diante de Deus, você está se prostrando diante do inimigo. Este inimigo, quando você dá uma legalidade para ele sobre a sua vida. E o que esse inimigo faz? Ele traz tormento sobre a sua vida. Porque Jesus diz que o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Então, Abimeleque, quando ele mata com a contribuição do povo, o povo é cúmplice. Então eles se tornam mal, o pecado se torna o mesmo para eles, porque eles foram cúmplices disso. Então, na vida deles, eles abrem essa legalidade, então o inimigo tem a liberdade de matar, roubar e destruir no meio deles. Então essa aversão que acontece, essa vingança que vem, é uma consequência das atitudes deles, entendeu? Mas aqui, no final do capítulo 9, nós lemos no verso 50. Então Abimeleque foi a Tebes, sitiou a cidade e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade fugiram para lá, fecharam as portas da torre e subiram ao terraço. Abimeleque veio até a torre, lutou contra ela e se aproximou do portão para a incendiar. Mas uma mulher, olha aqui a mulher de novo, maravilhosa, jogou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Gente, fala se mulher não é maravilhosa. Onde estavam todos os outros homens? Com Abimeleque tentando entrar na cidade, tentando destruir eles, tentando matá-los. A mulher foi lá, pegou uma pedra de moinho e tacou na cabeça de Abimeleque. Fala se não é maravilhosa. Ah, ela é maravilhosa. Então, mulheres, às vezes o que você está precisando é atirar uma pedra na cabeça do inimigo. E o seu inimigo não é uma pessoa, mas entenda, às vezes você está precisando, né, reconhecer o inimigo e destruir ele. Verso 54. Então Abimeleque chamou depressa o moço, seu escudeiro, e lhe disse: tira sua espada e me mate, para que não se diga que uma mulher me matou. Abimeleque era machista. A Bíblia não é machista, mas Abimeleque é machista. Imagina um guerreiro, matou 70 homens, tava se achando o macho, o grandão, e vem uma mulher e taca uma pedra de moinho na cabeça dele e lhe racha o crânio. Já morreu, querido, já morreu. Você não ia sobreviver, né? Tipo, ele tentou burlar. Então, é isso que o machismo faz e o feminismo também. Tenta mostrar, né? Tenta maquiar a verdade. Mas a verdade foi que uma mulher matou ele. O moço o atravessou com a espada e ele morreu. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque já estava morto, foram embora, cada um para sua casa. Verso 56. Assim Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que ele havia feito a seu pai, ao matar os seus 70 irmãos. De igual modo, Deus fez cair sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que haviam praticado. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubbaal. Amém? Então, meus queridos, faça o bem.
faça ao bem. É por isso que a palavra do Senhor o tempo todo nos exorta. Faça ao bem, seja generoso, semeie bondade. Toda vez que você tiver oportunidade, faça o bem. Porque a consequência lhe virá bem. Mas o mal também vem cobrando um preço muito alto. No caso de Abimeleque, a dívida era dívida de sangue. Ele morreu e ele deixou um rastro de destruição por onde ele passou. Assim para o povo de Siquém também. Então, não só você não pratique o mal, mas cuidado também para você não acobertar o mal, para você não ser um cúmplice da maldade alheia, né? Então, eu sei que a maldade está acontecendo, eu não faço nada. Se tiver dentro do seu alcance fazer o bem, faça. Praticar a justiça, pratique. Não seja cúmplice da maldade, porque a vingança virá sobre a sua casa também. Porque a palavra de Deus também diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, não acoberte o mal, mas pratique sempre o bem, a justiça divina, para que a mão do Senhor esteja sempre ao seu favor. Senão, se prepare para a ira. Pai, obrigada pela tua palavra. Te pedimos, Senhor, discernimento. Nos dá, Senhor, discernimento no nosso comportamento, no nosso agir, nos nossos pensamentos, nas nossas falas. Que possamos, Senhor, realmente amar o Senhor de todo o nosso coração. Que possamos, ó Pai, realmente ter a coragem de praticar as boas obras. Que sejamos, Senhor, filhos sensatos, fazendo sempre a tua vontade. É o que eu te peço, Paizinho, no nome santo de Jesus. Amém.